que acha que o esporte universitário é muita farra e pouco jogo. O pessoal leva pouco a sério. Fala pra gente como que é o esporte universitário. Pelo que eu sei até hoje, Léo, os únicos 4 campeões brasileiros de futsal são só nós 4 que Uberaba, fomos só você. de Uberaba representar a seleção mineira. Durante 7 anos eu ganhei 6, porque eu consegui montar um grupo que ficasse junto por 5 anos e que tivesse esse entendimento que aquilo ali era uma competição, não era só o evento. Apoio Fisiospar Fit. Olá galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uberaba em Movimento. Eu sou Leonardo Rosa, estou chegando com mais um vídeo e é para o nosso quadro de entrevistas. Hoje o bate-papo é com um profissional de educação física, professor Marcelo Vilela. É um prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo. Prazer é meu, Léo. É uma gratidão estar aqui. Eu acompanho já seu canal faz um tempo já. E estou aqui à sua disposição para a gente falar um pouco da nossa profissão, né? Que é uma profissão linda, a profissão que eu amo, que você ama. E estou aqui à sua disposição para esclarecimento e contar um pouco da minha vida dentro da educação física. Muito bem. A gente escuta falar aí que o Marcelão jogou demais. Mas e aí, desde a infância, adolescência, futebol, futsal? Sim, Léo. Eu lembro como se fosse hoje. Aos 7 anos de idade, o meu pai, que na época era diretor do Jockey Club de Uberaba, eu lembro dele pegar na minha mão e dizer assim para mim: hoje eu vou te levar para a escolinha de futsal do Jockey. Ele pegou na minha mão e nós dois fomos lá e ele me deixou lá na mão do professor Washington Madeira, com 7 anos de idade, para me começar ali a entender o que era um esporte, né? E eu comecei justamente pelo futsal. Através dali, eu comecei a entender o que significa o esporte, fui crescendo, o Washington Madeira deixou o comando da base da escolinha e passou para o Luiz Alberto Medina, na qual eu fiz toda a minha trajetória, desde aos 9 anos de idade até a categoria adulta, pelo Jockey Club de Uberaba, um trabalho com um profissional que é exemplar, que é o Luiz Alberto. Ali eu passei pelo infantil, eu passei pelo infanto juvenil, passei pelo juvenil até chegar no adulto. Conquistamos vários títulos nas categorias de base, pelo Jockey Club de Uberaba, títulos mineiros do interior, títulos em Uberaba. E através daí eu fui alavancando para chegar na categoria adulta, com todo um trabalho muito bem feito pelo Luiz, aonde você sabe que o futsal na época em Uberaba era o esporte mais, além de mais praticado, o de maior renome, que conquistava os melhores resultados na época, com grandes jogadores de futsal, formados ali mesmo no Jockey, e também no Uberaba Tênis Clube, que eram os 2 formadores nas categorias de base no futsal masculino. Muito bem. Aí continuou até no nível adulto aí, chegou a se profissionalizar pelo futsal? Sim, chegamos até a categoria adulta, mas antes disso, Léo, em 1988, com 16 para 17 anos, nós fomos convocados para a Seleção Mineira de Futsal para representarmos a seleção mineira no Campeonato Brasileiro de Seleções. Foram de Uberaba convocados 8 pessoas, mas durante a fase de testes sobraram apenas 4 pessoas, que foi o Guerra, o Pedro e o Belzinho. E esses 4 jogadores, de 12, que na época não eram 15 como é hoje, eram 12 jogadores somente, quer dizer, era quase um terço da equipe, era só de Uberaba. E conseguimos ser campeão brasileiro em 1988, lá em Belo Horizonte, vencendo a final contra Santa Catarina por um placar de 4-0. Pelo que eu sei até hoje, Léo, os únicos 4 campeões brasileiros de futsal são só nós 4 que fomos de Uberaba representar a seleção mineira. Foram, Léo, 6 meses de duros treinamentos, onde nós morávamos no Mineirinho, eu, Pedro, o Guerra e o Belzinho, com os treinamentos todos os dias, inclusive aos sábados, e a gente tinha uma folga por mês para poder passar um sábado e domingo em Uberaba. Então, essa conquista não foi à toa. Eu lembro que a gente comentava lá, nós 4, né, o tanto que a gente treinava, a gente nunca vai treinar mais tanto na vida igual a gente treinou na seleção, Léo. Lá eram 3 preparadores físicos que a gente tinha, só para você ter noção. Então não tinha jeito de você dar algum migué.
Porque aonde você olhava tinha um preparador físico te cobrando para você dar ali o máximo de intensidade no seu treinamento. Mas foi uma passagem memorável, né, que nós tivemos, uma conquista gigantesca, até fomos homenageados na época pelo Marista que a gente estudava, pelo próprio TC, pelo Jockey. Então é um título que eu tenho muito carinho porque foi um começo, né, uma transição. Porque eu falo assim, Léo, a coisa mais difícil que tem é a transição do 17, quando você sai do juvenil ali, do júnior, para o adulto. Muitos jogadores na época se perderam nessa transição e não conseguiram ter o nível que eles tiveram aqui nas categorias de base, transformar isso no adulto. E aquelas pessoas que não tinham um nível de excelência nas categorias de base, prevaleceram no adulto. Muita coisa disso ainda acontece hoje. Essa transição é muito difícil, principalmente nas modalidades coletivas. Sim. E aí é onde se perde muitos talentos aí, que você fala, pô, jogava tanto, mas não conseguiu dar sequência, não conseguiu virar profissional, né? Uberaba é um grande celeiro de jogadores na época, tinha jogadores assim, a gente era moleque, a gente tinha exemplos a serem seguidos para cima. Então a gente tinha a oportunidade de ver o próprio Luiz Alberto jogar, a gente tinha a oportunidade de ver o Ruiter jogar, o Jesus Paulo jogar, o Marcelo Palles, o Kiko. Então assim, essas pessoas se tornaram referências para nós. E nós, depois, fomos referências para as outras pessoas que vieram atrás da gente. Então isso era o que alavancava o esporte, é porque a gente aqui em Uberaba, a gente tinha quem olhar, estava aqui perto da gente, o cara era palpável, eu conseguia ver ele jogar. Hoje em dia a gente não tem como fazer isso mais, porque essa transição terminou, essa transição teve um fim. Então a gente, para ter isso de novo, a gente precisa começar lá da estaca zero. Sim, não vai ter essas referências tão próximas, né? Jogando. Às vezes vai ter na história, como a gente tá contando aqui. Né? Isso aí. Aí, na parte profissional, foi até que nível e quando parou de jogar? A partir daí, quando a gente foi campeão brasileiro em 1988, aí cada um começou a seguir o seu caminho, né? Eu fiquei mais por aqui, o Pedro foi embora, o Guerra foi atuar em outros times aqui do Brasil, o Belzinho também ficou mais por aqui. E a partir daí a gente foi jogando aqui mais no estado de São Paulo, né? Disputando campeonatos aqui da região. E transcorreu a minha carreira, eu passei por grandes equipes do futsal, passei por Ituverava, na época que era referência no futsal, passei por Orlândia, passei por Morro Agudo, joguei em várias cidades aqui, na região aqui de Ribeirão Preto. E uma curiosidade que eu vou te narrar, em 1995, o EPTV, que era o maior campeonato que tinha na região aqui de Ribeirão Preto, ele era com as cidades, assim, a gente era de Uberaba, mas jogava por cidades de São Paulo. E a final foi Orlândia e Pitangueiras. Em Orlândia, tinha 5 jogadores de Uberaba, que na época era o Guerra, o Granu, o Baiano, o Ruiter e o Belzinho. Em Pitangueiras, tinham 7 jogadores de Uberaba, mais o treinador, que era o Luiz Alberto. Foi uma final, e esses 7 jogadores não sei se eu vou recordar de todos, era o Emerson, além do Luiz Alberto, treinador, era o Emerson, era eu, era o Flavinho, era o Fausto, era o Alemãozinho e o João. Acho que eram esses 7 mesmo. E a final foi no ginásio de hóquei, lá em Sertãozinho. E assim, a gente só via chegando ônibus, tanto de Orlândia quanto de Pitangueiras. E aquele ginásio lá é grande. Eu não sei se você conhece o Docão em Sertãozinho, é um ginásio de hóquei, ele é gigantesco, ele é muito grande. E nesse dia, deu uma ventania e atrás do ginásio tinha um terrão vermelho. E essa terra vermelha veio tudo para dentro do ginásio. Isso era um domingo de manhã. E a gente foi jogar nessa terra. Aí eu lembro dos treinadores, na época lá, os jogadores, a gente pegava cola, porque eles não limparam a quadra ficou tudo sujo, e a gente não parava em pé. E no final, ficou 2-2, o final do jogo ficou 2-2, foi para os pênaltis. Eu não me recordo, Léo, mas acho que foram 14 cobranças de pênalti até ter o vencedor. E Orlândia ganhou de nós, Pitangueiras, nas cobranças de pênalti. Então é um caso assim, foi uma curiosidade que eu quis te contar. E a partir dali, cada vez a gente jogava para uma cidade, foi transcorrendo esse nosso tour paulista, e dali cada um seguiu o seu rumo, né? Até eu tive uma lesão muito grave, né, no joelho, eu tive um rompimento de cruzado posterior, um parcial posterior, anterior lesado total e e uma gravidade lesão nos meniscos, que me acarreta dor até hoje. E assim, foi um lance totalmente involuntário, começou com um lance lá em São Paulo e terminou com um lance aqui, na época, em Uberaba. E foi assim, uma passagem muito ruim para mim, muito dolorosa, onde eu
batalhei para voltar e operei, graças a Deus consegui voltar, terminando a minha carreira com muitos títulos de expressão. Eu também queria deixar registrado aqui, eu joguei no UTC e até, Léo, queria aqui no seu programa agradecer um título que eu recebi há semanas atrás, de grande relevância, que é de atleta laureado do UTC, que para um atleta é a maior honraria e premiação que se pode ter de um clube. E eu devo receber essa premiação aqui, esse certificado agora, no final de outubro, começo de novembro, pelos anos de serviços prestados lá como jogador. Eu também dei aula nas escolinhas lá na categoria de base, na época que eu era jogador lá na categoria principal. E hoje sou diretor do TC de Esportes. Então eu estou assim, e também por serviços prestados gratuitamente ao clube. Então, assim, eu fiquei muito emocionado com esse reconhecimento, que quando a gente é atleta, tudo que a gente espera no final é ter o reconhecimento, mesmo que ele tarde, né, mas que seja em vida, né? Então, foi aquilo que eu vamos dizer assim, que eu fiquei muito emocionado e muito gratificado de ter recebido essa honraria. Bem, eu vi sim, parabéns, né, pessoalmente, me ouvi nas redes sociais, sim, acho que te parabenizei pelas redes sociais, agora pessoalmente. Aí, foi até parar de jogar. E a decisão por entrar na educação física? Você já falou que até como atleta dava aulas já para as categorias inferiores, né? Mas aí logo que parou já pensou em fazer educação física? Não, Léo. Logo que eu parei aos 35, foi a última vez que eu joguei por competição, foi com 35 anos. Eu trabalhava na época, trabalhava em hospital, eu tinha um cargo bom dentro do hospital, no ambiente administrativo, né? Eu trabalhei muito tempo dentro desse ramo. E já tinha tido uma formação, que era direito, né? Então, assim, eu continuei trabalhando e surgiu a oportunidade, Léo, em 2005, de dar aula na medicina da Uniub. Eles estavam começando a montar as atléticas e eu tinha alguns conhecidos lá e eles sabiam que eu tinha parado e me convidaram para ser o professor, para começar um trabalho lá, mas muito precário, muito carente as estruturas, tanto estrutura física quanto estrutura de material. E de 2005, eu fiquei lá de 2005 a 2008. Mas aí em 2007, eu passei por 2005 e 2006, em 2007, eu pensei comigo, se eu quiser seguir esse ramo aqui, eu preciso estudar. Não basta eu ser um ex-atleta que jogou em diversos clubes, conviveu com vários treinadores de ponta, de nível. Eu preciso ter a capacidade teórica para poder fazer as conduções das aulas, os planejamentos e por aí vai. A Uniub deu essa possibilidade, surgiu o curso de Educação Física Noturno. E eu aproveitei a barca e emendei, porque eu trabalhava durante o dia e tinha a possibilidade de fazer o curso. Entrei em 2007 e terminei em 2010. Foi uma experiência incrível, fazer faculdade já com 37 anos. Foi uma faculdade que eu aproveitei tudo que eu podia aproveitar dos professores. Uma faculdade onde eu fui monitor na parte de anatomia, onde eu tinha os meninos mais novos que eu abraçava como se fossem, entre aspas, meus filhos. E assim, eu acho que eu ter feito faculdade mais velho, eu aproveitei muito mais, Léo, do que se eu tivesse saído lá quando eu tinha 17, 18 anos, acabado o colegial para fazer educação física. Então, eu acho que eu estava mais preparado para assumir isso. Então, foi grande o conhecimento, me ajudou demais esse processo de conhecimento da parte teórica da educação física, e me ajudou demais, não só para dar aulas, como para dar aula em escola, para dar aulas em academias. Isso foi um enriquecimento gigantesco que eu tive, né, no meu estudo frente à universidade. Bom, sem dúvida, né? Essa experiência ajuda bastante. Tanto eu entrei logo depois que terminei o ensino médio, mas do primeiro ano ao segundo, terceiro, quarto, você já vai vendo a diferença que é de experiência. Primeiro ano você entra meio moleque, meio achando que é ensino médio ainda. Isso faz uma diferencinha, assim, com certeza. Mas a gente falou muito de futsal aqui, mas até como profissional não foi só no futsal, né? Inclusive, eu estava chegando aqui, você me contou que já trabalhou com pilates, a gente passou por uma sala de pilates aqui. O que mais? Trabalhou em pilates? Eu trabalhei no pilates, é uma aula que eu amo dar muito hoje, é a única que eu sigo dando aula até hoje. Eu conheci o pilates numa academia, na época que eu estava fazendo um estágio, na Academia Corpo 10, e eu me apaixonei por ele e ali eu fui me aperfeiçoar.
e fiz alguns cursos fora e dou aula de Pilates até hoje, já tem, acho que são quase 15 anos já dando aula de Pilates. E o segredo da aula de Pilates, Léo, eu estava te contando aqui antes da gente começar a gravar, é a gratificação que o aluno tem, porque o resultado é muito rápido. Aquilo que a pessoa busca quando ela vai procurar o Pilates, se ela tiver um certo tempo de permanência e vier e não faltar, aquilo para ela modifica muito rápido. E isso, principalmente para as pessoas mais idosas, para as pessoas mais velhas, é uma coisa que a pessoa sente e olha e nota isso, a partir do primeiro, segundo mês ela já nota essa diferença. Então eu me apaixonei por isso, porque o meu maior prazer em dar aula era de ver a melhora do meu aluno, e isso era notório, seja na execução do exercício, na execução do movimento, seja no momento de melhora da flexibilidade. Então isso para mim, aquilo ali que eu estava vendo, eu falei, pô, isso aqui dá resultado mesmo. E a partir dali eu fui me aperfeiçoando, fui me apaixonando também, e a outra área nossa do ramo que eu gosto muito e que eu pretendo, até quando eu der conta, de dar aula de Pilates para ajudar as pessoas que realmente muita gente precisa, principalmente quando atinge uma certa idade. Sem dúvida, eu presencio essas aulas aí, o pessoal de fato gosta demais, normalmente não abandona, não, ele segue por anos e anos aí. Você trabalha muito com as atléticas, você já citou aí, que até foi o que te levou a entrar no curso de Educação Física, né? Eu já presenciei também muito você trabalhando com as atléticas aí. Conta pra gente como que é esse trabalho. O pessoal leva a sério mesmo, a gente até conversou recentemente com outro profissional que trabalhou na área com as atléticas também. Tem gente que acha que o esporte universitário é muita farra e pouco jogo, o pessoal leva pouco a sério. Fala pra gente como que é o esporte universitário. Ô Léo, eu acho que são 15 anos já dentro das atléticas, mexendo com o esporte universitário. Eu acho que eu já tenho uma certa experiência para poder estar te relatando o que eu vivi durante esses 15 anos. Não concordo hoje, mas lá atrás, no começo, realmente a parte esportiva era bem deixada de lado e não era muito levada a sério. Quando eu comecei lá nos meados de 2005. Os anos foram se passando, as atléticas foram se estruturando, a qualidade dos eventos foram melhorando, tanto a nível esportivo, quanto a nível de organização de eventos. Foi um segmento, paralelo, juntos. Hoje, nos moldes, nós estamos no ano de, vamos dizer 2019, né? Porque 2020 não teve nenhum evento. Até o ano de 2019, essa progressão, Léo, foi gigantesca, tanto na parte esportiva, como na parte de eventos. E aí eu vou te explicar por quê. Lá nos meados, quando eu comecei, pouquíssimas universidades tinham a condição de contratar um profissional qualificado de cada modalidade para poder direcionar as aulas para os alunos, porque eles não tinham essa condição. A partir quando foi se passando o tempo, uma dificuldade aqui, uma ajuda ali, um apoio aqui, isso foi tornando-se rotina. Quando eu entrei lá em 2008 na medicina da UFTM, que eu fiquei de 2005 a 2008 na medicina da Uniub. Em 2008, eu por problemas com a medicina da Uniub, a UFTM me fez o convite, eu fui para a medicina da UFTM porque a medicina da Uniub não conseguiu cobrir aquilo que a medicina da UFTM me ofereceu na época. A partir de 2008, quando eu entrei na medicina da UFTM, eles treinavam, Leonardo, só a partir, o evento era em setembro, a partir de junho. 2 meses, 1 mês e meio. Eu falei, gente, eu vindo, né, treinar como eu treinei, então eu falei assim, isso não é possível, não tem como você ser campeão assim, não tem como você fazer um bom trabalho assim. Então a partir daí eu direcionei, falei, não, vocês querem fazer um acordo? Então nós vamos começar em fevereiro, porque janeiro era período de férias, e vamos estender até dezembro, que é até o último período de aulas, com um intervalo em julho. E isso foi inserido, e nenhuma outra modalidade tinha isso. Aí quando eu entrei, a partir daí, eles entenderam esse processo e abraçaram a causa, os meninos na época que estavam direcionando a Atlética. Com isso, Léo, atrás disso vieram as outras modalidades, porque até então, quando eu entrei, nenhuma tinha. Aí, a partir desse momento, só a minha passou a ter, e a partir daí, todas as outras vieram atrás, porque realmente é o correto. Não tem como você fazer um trabalho em 1 mês e 2 meses e querer exigir e ser campeão de alguma coisa. Sim. Então, a partir de 2008, Léo, eu vim fazendo um trabalho, eu estou lá há 12 anos já, Léo, na medicina da UFTM. Eu fui 7 vezes campeão mineiro universitário. Eu tive grandes equipes formadas de cada um de um lugar, mas com foco totalmente mudado. Realmente, quando eu entrei,
o foco era só bebida mesmo, só festa, mas eu consegui, isso não foi da noite para o dia, eu consegui com conversa, mostrando, exemplos, mudar, principalmente na minha modalidade, esse pensamento. E eles abraçaram essa causa. Então, só para você ter uma noção, durante 7 anos eu ganhei 6, porque eu consegui montar um grupo que ficasse junto por 5 anos e que tivesse esse entendimento que aquilo ali era uma competição, não era só o evento. Que eles poderiam, sim, fazer a festa deles depois que ganhasse o título. Não é, gostava de segurar 2, 3 dias para depois ir lá segurar o título? Então, segurar o título e fazer a festa depois? Então, eles entenderam muito bem isso. E a partir daí, todo mundo foi vindo atrás. O exemplo que foi começado, criado aqui, foi vindo copiado, inclusive, de outras atléticas de outro estado. Hoje, Léo, o evento universitário é gigantesco, tanto na parte esportiva, quanto na parte de eventos. Vou te citar o último caso, o CIA. O CIA, eu fui campeão em 2019 com a medicina da Uniub da primeira divisão. Na primeira divisão só tinham grandes universidades com grandes jogadores. Eu, por exemplo, peguei o jogo contra as engenharias da UFO, que é aqui de Uberlândia, tinham 4 jogadores que jogaram no Praia Clube que estavam fazendo engenharia. Então, assim, o nível ainda precisa ser melhorado da competição esportiva. Só que não é mais considerado dessa forma que é só farra, que é só festa. Eu discordo plenamente disso. Por isso que eu realizo um trabalho muito sério. Então, é igual eu te falei, lá na medicina da UFTM são 12 anos de trabalho com 7 títulos mineiros, 4 títulos dentro dos intercursos aqui da UFTM, ganhando até da educação física. São um título de Liga Fair Play, que eu fiz, uma Liga Paulista, que eu fui campeão em 2017 com a medicina da UFTM. Então, assim, isso não é muito divulgado, né? Infelizmente, na nossa cidade. Mas eu tenho uma gama muito grande de títulos, mas porque o trabalho é muito bem feito, porque eu vou atrás, Léo, eu corro, eu estudo, eu me profissionalizo, eu faço curso, seja online, seja presencial, eu sempre estou atualizando, eu sempre acompanho os jogos de futsal das equipes profissionais, então eu sempre procuro me aperfeiçoar, porque é uma paixão minha, é uma paixão interna minha, é uma coisa que eu amo fazer. Eu chego lá, Léo, 7 horas da noite, dá 10 horas, eu olho no relógio, dá 10 horas, eu dou 3 horas de aula sem ver. É uma paixão que, se eu pudesse, eu ficaria só aí. Mas por enquanto ainda não dá. De fato, o pessoal leva muito a sério. A gente já até dividiu uma quadra lá no Corina, sim. E eu já terminando uma aula, acho que quase 9 horas da noite, e o pessoal chegando para jogar numa sexta-feira. Você imagina se não é sério, o pessoal são jovens de 20 anos, 20 e poucos anos, uma sexta-feira onde está todo mundo já ou bebendo ou preparando para beber, a galera chegando para começar o treino, quer dizer que o negócio é sério. E não estava faltando uma semana para a competição, não, estava faltando meses. Né? De fato, o pessoal leva muito a sério, sim. A gente brinca, porque tem farra demais, né? Os eventos tem shows no meio e tal, mas tem muita gente que se dedica praticamente só ao esporte, né? E o que você falou, não é muito divulgado, infelizmente, o esporte universitário no Brasil. Ele não é tão tão bem visto como é nos Estados Unidos, por exemplo, que o cara deixa de ser profissional para jogar um esporte universitário. Só te citar um exemplo, Léo, eu com todo o trabalho desenvolvido que eu tenho hoje, né? Aí, só para terminar, que eu esqueci de pontuar aqui, em 2016 eu voltei para a medicina da Uniub. Tá? Eles me recontrataram, eles fizeram um acordo com a medicina da UFTM e eu voltei para a medicina da Uniub e estou lá até hoje também. E também estou na Odonto da Uniub, comecei um trabalho no ano passado. Quando eu voltei para a medicina da Uniub, eu mudei toda a dinâmica de lá e eu fiz um trabalho de excelência para ser campeão do CIO ano passado. Só para vocês terem uma noção. Eu fiz um contrato com a Liga da Uniub, que fez todas as avaliações físicas para mim de todos os meus atletas. Eu fiz um contrato com a nutrição da UFTM, através da FUNEL, para poder avaliar nutricionalmente todos os meus atletas. Eu fiz um contrato com um preparador físico, que eu pus para a Atlética que eles tinham que contratar um preparador físico específico para isso. Hoje é o profissional Gleidson que trabalha comigo, isso faz muita diferença. E ainda, Léo, consegui colocar um analista de desempenho na minha equipe para pontuar algumas coisas durante os amistosos e durante os jogos. Tudo isso, 4 pessoas trabalhando, toda essa estrutura que eu consegui montar foi
através da minha pessoa ir atrás, através de parcerias, através de ajuda de pessoas que estavam alavancadas no meu projeto e consegui todos os resultados possíveis, sendo campeão de todas as competições universitárias no ano passado, em 2019. Eu fui campeão dos Jogos Universitários da FUNEL, eu fui campeão do CIA e fui campeão do Intermédio de Minas. Então, assim, são resultados expressivos. Se fosse nos Estados Unidos, eles teriam além de ser uma outra estrutura, eles teriam outros olhos para esse trabalho que foi realizado aqui com tamanha excelência. E eu tenho ele todo documentado. Marcelo, um ídolo. São vários, mas tem que pontuar só um? Fica a seu critério. O ídolo da minha vida é meu pai, porque é o exemplo de tudo na minha vida. Um ídolo no esporte, pode ser? Bora. Ídolo no esporte, eu tenho vários, mas eu vou pontuar só um, Ayrton Senna. Ayrton Senna. De fato é diferenciado, né? Não só pelos títulos, Léo, né? Eu acompanhei toda a carreira dele, eu fiquei muito, na época que ele morreu, nossa, eu nem sei expressar aqui o que eu senti, mas eu sigo muito os exemplos dele. Como ele era determinado, como ele batalhava, treinava, lutava para conseguir todos os objetivos. Então tudo isso, o meu trabalho é muito focado em cima de como ele era no automobilismo. Referências no esporte, faz referências profissionais, né? Tanto em cursos que você já fez, como técnicos de futsal que já foram seus técnicos ou não, ou com quem você tenha feito curso, com quem você tenha trabalhado aí. A referência não podia ser outra diferente, é o Luiz Alberto Medina, que trabalhei com ele muitos anos, né? Profissional que eu respeito muito, eu tenho um carinho muito grande por ele. Dentro do futsal na época ele era uma pessoa acima da média e até hoje eu vejo isso, né? Fazendo esses cursos com profissionais qualificados de hoje. Então ele, por ter feito todo um segmento na minha carreira e aonde eu cheguei até hoje, eu tive muita base do Luiz Alberto Medina. Sim. A gente bateu um papo com ele aqui, ele contou um pouquinho da história dele, mas ainda tem história demais para contar, assim como você também. Tem muita coisa para contar, mas o nosso tempo não é tão grande aqui. Marcelo, eu vou te agradecendo demais, né? Vou te convidar outras vezes a gente abordar outros temas aí também, né? Muito obrigado pela presença. Ô, Léo, eu que te agradeço. Eu acho que tem muita coisa boa para a gente falar ainda, muita coisa que ficou aqui meio assim, né? Mas eu que te agradeço, eu acompanho sempre o seu programa. É um programa, cada dia que passa está melhor. E o que eu tenho só é te agradecer por essa oportunidade de estar contando um pouco da minha vida aqui, um pouco da minha vida como atleta e hoje como profissional. E vou deixar só um recadinho aqui aos amantes e profissionais da educação física. Quando você escolher a opção de ser profissional de educação física, você tem que amar a sua profissão mais do que você imagina que você ama. Porque só assim você vai conseguir vencer. Isso aí. Fica a dica. Pessoal, se você gostou da entrevista, já curtiu o vídeo, já se inscreveu no canal, um grande abraço e até o próximo vídeo.